Nós, às vezes, pensamos em sistema monetário para trabalhar com as crianças e a gente, às vezes, pensa que é só o real. Quando, na verdade, a gente vai buscar o conceito, né, do que é o sistema monetário. Eu fui buscar isso no dicionário e olha só o que eu encontrei. É um conjunto de regras que organizam uma moeda, né? Essas regras, então, são regidas pelo governo, pelo Estado. Conjunto de regras que organizam uma moeda. Tá? Então, hoje a gente sabe aí existem vários sistemas monetários pelo mundo, né? Existem as regras que são regidas pelos Estados Unidos, que usam o dólar, pelo Canadá, que usam o dólar canadense, que é diferente do dólar australiano, que é diferente do euro, que é diferente que são diferentes das libras, que são diferentes do real, dos pesos, tem o peso chileno, peso argentino, peso. Então, gente, existem aí inúmeros tipos, né, de dinheiros, né, de sistemas monetários. Mas, obviamente, que o que a gente pensa em ensinar para os nossos alunos é o sistema do real, que é o nosso sistema que nós vivemos aqui. Mas existe uma questão que eu até já abordei em lives anteriores que se torna difícil para trabalhar com as crianças pequenas a respeito do real, que é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui. Nós temos, eu peguei dinheirinhos. Quem dera isso tudo aqui fosse verdade, não é mesmo, minha gente? Mas não é. E aí, gente, existe uma questão que é bem difícil para os pequenos para trabalharem com, já para a gente começar com este sistema monetário. Lembrando do que a gente falou, existe vários tipos de sistema monetário. É bem difícil a gente começar com este sistema, por quê? Porque com as crianças de educação infantil, para quem já ouviu minhas lives a respeito de princípios de contagem, existe um dos princípios de contagem que se chama abstração. Capacidade da criança a abstrair. Normalmente, esse é um princípio que ele vai ser adquirido mais tarde. Às vezes, crianças de 5, 6 anos não têm essa habilidade. Às vezes, têm, ok? Completamente normal. Mas também é completamente normal que essa habilidade se consolide lá quando ele tem 8 anos de idade, tá? E o que é essa capacidade quando a gente está tratando de dinheiro? É a capacidade de se dar conta que aqui eu tenho uma nota. Eu tenho uma nota. Quantidade 1. Só que isso aqui não vale 1. Isso aqui vale 2. Aqui eu tenho uma nota. Uma nota. Só que isso aqui não vale 1, isso aqui vale 100. Aqui eu tenho duas notas. Só que isso aqui não vale 2. Isso aqui vale 102. E qual que vale mais? Se aqui eu tenho uma e aqui eu tenho uma, por que essa aqui vale mais? Entendem como esse é um conceito abstrato para crianças pequenas, para crianças de educação infantil? Por isso, gente, não é adequado que a gente comece de primeira já com este sistema monetário nosso. Porque nós temos notas e moedas com valores diferentes, tá? Então vejam a complexidade que é nós trabalharmos com dinheiro, com o sistema monetário. Primeira dica, então, já que trabalhar com o nosso dinheiro, com as nossas notas e moedas, é complexo para crianças que ainda não consolidaram os princípios de contagem, como é que a gente pode começar? Gente, a gente leu lá que sistema monetário é um conjunto de regras que organizam uma moeda. O que é moeda? É o meio pelo qual acontecem transações financeiras, ok? Então, por meio desse conceito das transações financeiras, nós podemos trabalhar com o sistema monetário desde a educação infantil. Eu olho aqui para o lado, que é onde estão as minhas anotações, tá? Olha aqui meus cabelos. É onde estão as minhas anotações, tá? Porque o ideal é que com os pequenos, às vezes até com o primeiro ano, o ideal é que a gente não comece direto com este real, que é tão abstrato, tá? E aí, mas então quando é que eu começo? Quando é que vocês vão precisar ter a sensibilidade do professor de conseguir perceber se já é adequado ou não de introduzir este conceito? Se os alunos de vocês já têm ou não consolidado este princípio da abstração.
E se vocês querem saber mais sobre os princípios de contagem, tem uma live só sobre isso, onde eu ensino várias intervenções para vocês identificarem se os alunos de vocês já consolidaram esses princípios ou não, ok? Mas vamos começar a partir do princípio de que as crianças ainda não têm isso consolidado, que nós estamos falando de crianças de educação infantil e de primeiro ano. Por que o letramento matemático é importante nesta hora de trabalhar o sistema monetário? As crianças precisam entender a importância de nós mexermos com dinheiro. As crianças precisam entender qual é a relevância, né? Qual é a funcionalidade do dinheiro na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Então, a primeira dica que eu dou para vocês seria, então, a gente trabalhar com as crianças. Por exemplo, boas perguntas para a gente fazer para eles, que eles podem, inclusive, pesquisar, tá? Pode levar de tarefa de casa, e isso pode ser uma boa atividade online. Pode ser uma boa atividade online. Por exemplo, antes de existir o dinheiro, como será? Não, primeiro, para que serve o dinheiro? Para que serve o dinheiro, gente? Deixem as crianças criar as suas hipóteses. Para que serve o dinheiro? Ah, serve para comprar coisas, serve para pagar contas, serve. Outra boa pergunta. E antes do dinheiro, como é que as pessoas faziam? Vejam, gente, nós não estamos já trabalhando com números, cálculos e tudo mais. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante, né? Esses dias, um aluno meu, de 5º ano, a gente estava trabalhando com frações aqui, né, na nossa aula online, e ele me perguntou, sério, prof, eu vou usar isso na minha vida? Vai usar isso na tua vida. Muitas vezes tu vai. Tu já usa, só que tu não te dá conta, né? Então, as crianças precisam perceber o porquê das coisas e a função das coisas. Então, quando a gente faz essas perguntas, conhecer, ver o que essas crianças já trazem a respeito desse conteúdo, desse conhecimento, é super importante. Então, o que vocês já sabem sobre o dinheiro? Como é que é o nosso dinheiro? Quantas notas existem? Por que será que tem cores diferentes? Quais são as notas que existem? Quais são as moedas que existem? Antes de existir o dinheiro, como é que as pessoas faziam? Se elas queriam comprar um arroz, uma carne, se elas queriam comprar uma casa, como é que elas faziam? Perguntas para os mais velhos, de repente. Gente, uma casa é um valor bem alto, né? Será que eu vou pagar em dinheiro, nota, sim, por nota? Vou dar para o dono da casa? Como será que a gente faz o pagamento de valores muito altos? Será que é seguro eu levar uma mala de dinheiro para pagar uma compra de uma casa, de um carro? Como será? Então, todas essas perguntas, esses levantamentos, eles são super importantes para que a criança possa entender para que serve isso? Para que eu preciso aprender isso? Né, gente? Educação financeira é muito sério, é muito sério. E nós, na nossa sociedade no geral, nós não somos educados financeiramente. Né? Nós não sabemos fazer investimentos. Nós, no geral, eu tô falando no geral, nós não somos empreendedores, nós temos essas dificuldades. E se nós começarmos porque normalmente, como é que o sistema monetário é trabalhado lá na escola? A gente apresenta as notas, né? E as crianças fazem cálculo de quanto comprou, quanto sobrou e ponto. Né? Mas precisa ser mais do que isso. E no momento que a gente faz essas boas perguntas para eles, a gente já está trazendo uma funcionalidade nova, né? A gente já faz com que as crianças entendam o porquê. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Boas perguntas, boas perguntas. E aí, como é que a gente pode começar com os pequenos? E aí, a gente pode criar, então, o nosso sistema monetário, o sistema monetário da turma. Vocês podem criar um nome para esse dinheiro, né? Turma, olha, podem pesquisar os países. Olha só, gente, já estou dando várias dicas aqui, estão anotando isso, né? Vocês podem pesquisar os países, o nome do dinheiro, que o dinheiro tem em cada país. Hoje eu perguntei para vocês no Instagram que nomes a gente dá para dinheiro. Aqui no Sul a gente chama de pila, né? Mas eu sei aí no Maranhão, eu não sei se é mais regiões do Norte e do Nordeste, mas eu sei que no Maranhão, a Leonilde me falou
né? Eu não sabia de onde vinha o tutu, chamar de dinheiro de tutu. Ela me falou que lá no Maranhão eles chamam, né? Eu sempre falei mufunfa e hoje eu descobri que é bufunfa, né? Din-din, grana, faz-me rir. Tinha várias coisas lá que eu achei muito bacanas. Então vocês podem inventar um nome com as crianças, né? Então vocês podem inventar com as crianças o sistema monetário deles, tá? Eles podem criar um nome e tudo mais. Eu fiz aqui em formas de fichinhas amarelas, mas vocês podem. Isso aqui é papel, tá, gente? Papel. Pode ser EVA, pode ser redondinho, estilo moedinha, enfim. Vocês podem inventar um nome. E aí, o importante desse sistema monetário é que seja 1 para 1. A gente precisa começar no 1 para 1. Aqui nas nossas notas nós não temos 1 para 1, porque a nota de R$1 foi extinta, né? Então, para as crianças que ainda não têm essa capacidade de abstração, lá que eu falei no início, é importante que esta uma fichinha, este um dinheirinho, tenha o valor de 1, ok? Então, 1 para 1. Vamos inventar um nome aqui. Quem é que pode inventar um nome para o nosso dinheiro fictício de hoje? Quem é que pode inventar um nome? Deem um nome aí para o nosso dinheiro fictício de hoje, tá? Enquanto eu vou dando as dicas. Então, gente, essa é a primeira ideia, de nós criarmos um sistema monetário para a nossa turma. Onde seja 1 para 1. Eu olho para o lado, porque as minhas anotações estão aqui para o lado, tá? E aí, gente, também eu anotei aqui que eu fiz em formas de fichinhas, mas pode ser algum material que vocês tenham de contagem na turma, pode ser tampinhas, pode ser palitos, tudo pode ser essa moeda de troca, essa moeda que vai servir de transações financeiras para vocês fazerem na sala de aula, tá?